Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje, ele é um testemunho. E ele tem muito a ver com aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre como nós passamos pelas nossas dificuldades e se nós glorificamos o nome de Deus nas nossas dificuldades, se nós aprendemos com as nossas dificuldades. E eu começo esse testemunho falando que no ano de 2023 eu pedi um check-up geral de exames. E um desses exames eu descobri que eu tinha um nódulo e um cisto em um dos meus seios. E tem uma classificação que se chama Beherdes, que é onde eles padronizam o como eles devem agir, se o nódulo é benigno, se o nódulo é maligno, se precisa fazer biópsia. E da primeira vez que eu fiz esse exame, deu que esse nódulo, ele era Beherdes 3, que era provavelmente benigno, mas que tinha que fazer um acompanhamento a cada 6 meses. E em 2024, quando eu fui repetir esse exame, quando eu tinha passado 6 meses, o nódulo ele veio com um Beherdes 4, que tinha uma probabilidade de ser maligno. E eu contei esse testemunho no meu Instagram, mas eu me lembro que quando eu li isso, eu fiquei muito mal. E tá tudo bem, é normal, né? Mas eu fiquei muito mal. Naquele dia o meu chão parecia que tinha desabado, mesmo não tendo certeza, mas a possibilidade me deixou muito mal. E foi um tempo de muito aprendizado, sabe? Foi um tempo onde Deus ele me ensinou muitas coisas. E tudo bem, depois disso eu fiz uma biópsia, deu que não tinha nada de maligno, né? Que era um nódulo benigno. E tudo bem. E quando eu voltei a repetir esse exame de novo, deu um Beherdes 2, que era um nódulo benigno. Continuei seguindo a vida. E esse ano, há mais ou menos 2 semanas atrás, eu repeti esse exame e deu de novo o Beherdes 4, que existe uma probabilidade de ser maligno. Só que eu queria falar sobre o como a minha reação foi diferente da primeira vez que eu tinha recebido esse nódulo, que esse nódulo poderia ser maligno. Sabe? Na primeira vez, queridos, eu fiquei muito mal. E tudo bem, porque eu sou ser humano. Mas eu me lembro que eu comecei a olhar para muitas coisas. E eu comecei primeiro a já dar uma sentença de que era. Então eu comecei a falar, mas eu acabei de casar, não tinha nem 6 meses que eu tinha casado. Eu quero fazer tanta coisa, isso vai me impedir. Então eu comecei a pensar várias coisas relacionadas àquilo que eu ainda queria viver, sabe? Não foi um tempo. Apesar de eu ter aprendido, não foi um tempo onde eu parei para olhar e perguntar o que eu posso aprender com isso. Não, foi um tempo de muito desespero. Foi um tempo onde eu fiquei muito paralisada porque eu comecei a olhar muito para isso, para esse problema, para essa situação. Tanto que no vídeo que eu falo esse testemunho, eu falei que uma das coisas que eu aprendi, que foi a minha irmã que falou, foi: não deixe de comemorar as vitórias atuais por coisas que podem vir a ser, que nem é certeza, porque tinha acontecido algumas coisas muito boas na minha vida, mas eu não estava conseguindo desfrutar, eu não estava conseguindo me alegar com essas coisas, porque esse possível diagnóstico me deixou paralisada, sabe? Apesar de eu sempre falar de paz, eu não estava experimentando uma paz. Apesar de eu sempre falar que nós tínhamos um Deus que nós podíamos nos apegar, eu não estava realmente com aquela convicção no meu coração. Mas dessa vez foi tão diferente, queridos. Foi tão diferente. E eu me lembro que enquanto o médico estava fazendo a ultrassom, ele falou assim para mim: é, esse nódulo você tem que sempre acompanhar. Ele é um nódulo muito perigoso. Ele é formado por tecidos, né? Tem nódulos que são formados por líquido e tá tudo bem. Esse nódulo, ele realmente é um nódulo benigno. Só que o seu nódulo, ele é formado por tecidos. E ele é um nódulo irregular. As bordas dele é irregular. E, queridos, eu quero que vocês entendam que eu não tô falando que é, tá? Mas esse foi o que o médico me disse. E ele falou assim: as bordas do seu nódulos
do seu nódulo, ele é irregular. E mesmo escutando isso, mesmo ele falando algumas coisas que, né, pouco assustadoras, eu senti uma paz que eu não consigo explicar, sabe? De fato, eu senti que não importa o que vai ser, o que não vai ser, o que importa é que Deus, que é o dono dos meus dias, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe os planos que ele tem para minha vida. E é nisso que eu preciso olhar. É nisso que eu preciso me apegar. Eu lembro que no vídeo anterior eu falei para vocês que quando a gente tá olhando muito pra gente, em algumas situações a gente olha exageradamente pra gente, a gente passa por uma dificuldade não perguntando o que eu posso aprender, mas pedindo para que desesperadamente Deus nos tire dessa situação. E quando eu pego lá no ano de 2024, foi exatamente o que eu fazia. Eu pedia desesperadamente para Deus: Deus não deixa ser, Deus não deixa ser, Deus não deixa ser. E hoje a minha oração, ela já é diferente, sabe, queridos? A minha oração não é para que Deus não deixe ser e nem para que seja, talvez, mas para que ele de fato faça a vontade dele, porque ele realmente sabe quais são os planos dele para minha vida e eu preciso confiar nisso. Ele sabe qual é o futuro que ele tem para mim, então se eu confio nele, eu preciso me alegrar mesmo não sabendo qual vai ser o diagnóstico de verdade, porque agora eu vou ter que fazer uma biópsia para saber como que está, mas eu preciso de fato confiar no meu Deus. E eu tô falando que talvez eu não fique preocupada, que talvez eu não fique triste, não tô falando isso. Mas eu posso caminhar no meio dessa incerteza com paz. E eu queria ler Filipenses 4, e eu vou começar a ler do versículo 4 que fala: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uau! E essa palavra nunca foi tão verdade na minha vida. Sabe, eu falei pra minha irmã, eu lembro que no dia que eu fui fazer esse exame, depois eu fui ficar com a minha irmã. E eu falei exatamente isso. Eu tô sentindo uma paz que eu não sei explicar. E ela falou, é a paz que excede o entendimento. Sabe, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, o Senhor conhece tudo. E essa paz que guarda o coração quando você apresenta a Deus as suas preocupações, ela está guardando o meu coração e a minha mente. E eu estou confiante, não que não vai ser, mas eu estou confiante que o meu Deus, ele é um Deus que pode curar, ele é um Deus que pode fazer, que ele é fiel independente do que acontecer. Eu me lembro que da outra vez eu tinha falado para algumas pessoas que eu estava preocupada e algumas pessoas elas começaram a entrar em oração pela minha vida. E no dia que eu fui pegar o resultado da biópsia, que eu falei que tinha dado negativo, que estava tudo bem, que era um nódulo benigno, muitas pessoas falaram: Sara, Deus é fiel, graças a Deus, Ele é bom. E eu sei que não foi com essa intenção de tipo, se fosse um laudo positivo, que ele não seria bom. Mas na hora que eu li essas mensagens, Deus é bom, Deus é fiel. Eu lembro que no caminho, enquanto eu estava voltando para casa, Deus me falou, filha, mesmo se tivesse dado positivo, eu ainda continuaria sendo bom. Sabe? E nesse dia eu entendi tanto e eu pensei tanto, cara, eu preciso parar menos de olhar para mim e de fato confiar em Jesus. Não confiar de palavras. Não simplesmente falar eu confio em Deus, mas naquilo que me trouxe uma das maiores expressões que eu já senti na minha vida, eu andar como se eu não confiasse.
eu andar temerosa, eu andar triste, eu não olhar para a vida com gratidão, sabe? Ser fiel e confiar de fato em Deus é mesmo no dia da tribulação, da incerteza, do dia mau. É confiar que Deus, Ele é um Pai que sabe de todas as coisas e Ele cuida da gente independente da situação. E Ele pode sim me livrar de ser uma doença pior. Mas mesmo se Ele não me livrar, tudo bem. Tudo bem, Ele é bom, Ele é fiel, Ele continua sendo Deus e eu vou continuar olhando Ele como o meu Pai, o Pai que cuida de mim. Queridos, Deus ele nos chama a de fato viver uma vida onde nós podemos glorificar o nome dele, mesmo na maior pressão, mesmo na maior dificuldade. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus, ele conhece todas as coisas. Então, que de todo o nosso coração, nos meios das dificuldades, nós possamos entregar a Deus as nossas preocupações, que nós possamos orar e falar para Deus tudo aquilo que nos deixa tristes, tudo aquilo que nos deixa com medo, mas que nós possamos sair dessas orações com o nosso coração e com a nossa mente guardados pela paz que excede o entendimento humano. Que Deus te abençoe. E se esse vídeo ele faz sentido para você, deixa o seu comentário e compartilha com alguém que você sabe que precisa. Até o próximo vídeo.